Próximo vereador, Gabriel Belém, do PSB. Boa tarde a todos que nos acompanham em casa, boa tarde a todos os vereadores presentes, boa tarde à mesa, presidente, secretária. Aqui fazendo uso mais uma vez do tema livre, dessa tribuna, para trazer alguns pontos importantes aí para a população de Jacareí. Eu quero destacar que a gente faz no Gabinete da Renovação o resumo da semana nas redes sociais. A gente conta tudo que a gente fez ao longo das semanas num vídeo que a gente solta na sexta-feira. Essa semana, especialmente, a gente vai ter um resumo da semana que vai abarcar as últimas 2 semanas, porque na sexta-feira passada eu estava na Alesp, visitando o gabinete da deputada Andrea Werner, buscando recursos aqui para Jacareí. E aqui no Tema Livre, a gente faz uso do plenário para trazer alguns pontos que a gente acha relevante, que a gente acha importante destacar do debate público aqui em Jacareí. Hoje a gente trouxe, além da minha fala, que eu já tenho feito nas últimas semanas, a gente trouxe também alguns slides. Se, por favor, começar do primeiro, deixa o segundo slide. Aí. Tema livre, 7ª sessão ordinária, dia 19 de março, para iniciar aí a nossa fala do tema livre. Pode passar para o seguinte. Alguns dos assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. A gente vai falar sobre política baseada em evidências, que é uma diretriz do Gabinete da Renovação. A gente só trabalha alicerçado em dados e informações que foram trazidos pela gente ou pelos munícipes, ou vieram de pedidos de informação, ou vieram espontaneamente por algum secretário, pela prefeitura, porque a gente sempre acha que quando a gente não se baseia em dados, quando a gente não se baseia em evidências, a gente tem risco de espalhar desinformação, que inclusive é o que lamentavelmente aconteceu aqui em algumas falas anteriores, mas a gente vai passar ponto a ponto aí. Além disso, a gente vai falar um pouco sobre as zeladorias, sobre essa sensação de que a nossa cidade está largada. Acho que hoje, especialmente, num dia em que inúmeros bairros, inúmeras regiões da cidade estão sem luz e sem água, esse tema se torna ainda mais relevante. A gente vai falar também um pouco sobre a ETEC. Eu já fiz algumas considerações sobre a situação da ETEC no momento do expediente, também algumas considerações quando a gente foi discutir o PLL 9 de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, mas a gente tem que voltar nesse tema porque é um tema bastante importante aí para o nosso município. Falar dele no detalhe e também dar resposta a algumas considerações que foram feitas. E aí, para finalizar, mais uma vez a gente tem que falar sobre educação. A gente tem algumas questões aí, voltando muito forte à questão da educação especial, que a gente destaca, ainda não teve o grande problema da falta de acompanhamento das crianças com deficiência resolvido pela prefeitura. Então, a gente precisa sempre voltar nesse tema até que a questão tenha sido efetivamente resolvida. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Quando a gente fala de política baseada em evidências, a gente tem que ter dado para se alicerciar, né? Então, está aí um pouco dos dados. Semanalmente, o meu gabinete recebe pelo formulário de denúncias centenas de denúncias sobre o nosso município. Essas denúncias vêm principalmente de pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, mas também de todos os atendimentos que a gente realiza presencialmente aqui, todos são lançados no formulário, dos contatos que a gente recebe por WhatsApp, por ligação. A gente sempre alimenta esse formulário para que a gente consiga tabular esses dados, né, para que a gente consiga ter esses dados consolidados, para então aí começar a agir em cima deles de forma inteligente, de forma estratégica, com plano. Essa semana a gente elencou aí quais foram os principais temas das denúncias que chegaram pelo nosso formulário de denúncias. De longe, o principal tema foi zeladoria, como vocês podem ver, com um destaque para a questão da falta de energia elétrica e da falta de abastecimento de água essa semana. A gente também teve várias questões sobre mobilidade urbana, muita gente reclamando que nos últimos dias o trânsito está terrível na cidade. A gente teve aí algumas intercorrências, né? A gente teve, por exemplo, um acidente com uma carreta e uma moto na ponte do São João, mas a gente também teve algumas outras questões aí que atrapalharam o trânsito da cidade, causando bastante insatisfação na população. A gente tem, quando a gente fala de mobilidade, que lembrar que Jacareí teve sim um progresso bem grande quando a gente fala de mobilidade urbana, no quesito, por exemplo, prevenção de acidentes. Isso é, inclusive, um ponto que a gente tem que parabenizar o secretário Edinho Guedes, a gente tem que reconhecer coisas quando elas são bem feitas. A gente teve uma redução muito grande do número de acidentes
acidentes nos últimos anos em Jacareí, mas, ao mesmo tempo, a gente teve um aumento do problema da mobilidade em si, de Jacareí ter um trânsito fluido, das pessoas conseguirem se movimentar do ponto A até o ponto B em Jacareí, e isso a gente entende como uma responsabilidade da mobilidade. Em terceiro lugar, a gente teve aí a ETEC com o principal número de denúncias, a gente recebeu vários relatos de alunos, vários relatos de professores, então é muito importante que a gente se atente a esse tema, como vocês podem ver, só atrás de zeladoria e mobilidade urbana aqui em Jacareí como um dos temas mais questionados aí pela população. E os 3 últimos foram infraestrutura, educação e inclusão. E aí a gente pode até colocar essa inclusão dentro da educação, porque foi principalmente no quesito educação essa questão de inclusão. Pode passar o slide, por favor? Aí, se a gente expande um pouco o nosso recorte, a gente deixa de analisar só a semana e a gente analisa nos últimos 3 meses, a gente recebeu 111 denúncias relacionadas à zeladoria da cidade. Isso é um número bastante elevado, levando em consideração que é só de um tema. Essas reclamações de zeladoria, elas vão desde ruas esburacadas, até mato alto, até essas questões envolvendo energia elétrica, envolvendo abastecimento de água, que aí a gente pode também dividir com infraestrutura, mas que entra aí tangenciando zeladoria. Como resposta, o Gabinete da Renovação, o meu gabinete, fez 86 indicações sobre zeladoria, só sobre zeladoria. Então, essas 111 denúncias, algumas delas repetidas, se transformaram em 86 indicações feitas para a Prefeitura. Agora já está com a Prefeitura. Se você fez uma denúncia envolvendo zeladoria para o meu gabinete, saiba que já está com o prefeito e ele tem que agir para dar resposta a essas questões. E as queixas mais recorrentes continuam sendo, evidentemente, mato alto e buraco nas ruas, que, infelizmente, são um grande problema em Jacareí. Jacareí é hoje uma cidade que não está bem cuidada, é uma cidade linda que, infelizmente, parou no tempo, que, infelizmente, deixou de ser cuidada por essa gestão e que, por isso, hoje, amarga aí esses dados infelizes quando a gente fala de zeladoria. Pode passar, por favor, o próximo slide? Aí, falando da ETEC, que foi o terceiro tema de maior recorrência aí na nossa semana no formulário de denúncias. Hoje, eu tive uma reunião com o Gilson, eu e o vereador Luiz Flávio, antes dessa sessão, para conversar exatamente sobre a proposta do prefeito, a ideia do prefeito de tomar 90% da ETEC, 90% da área que hoje constitui a fazenda da ETEC, para realizar obras, que vão desde um centro de gastronomia até um novo centro administrativo, para abrigar a Câmara, a Prefeitura. Um ponto que a gente conversou com o Gilson, que é muito importante destacar, é que a ETEC não é refratária a parcerias. O próprio Gilson trouxe para a gente que seria muito interessante criar um banco de sementes lá na ETEC, para preservar a biodiversidade que a gente tem na fazenda da ETEC, para preservar a biodiversidade de Jacareí, mas que algumas outras propostas são incompatíveis com o espaço da ETEC, que ele garantiu para a gente que não é ocioso. A gente teve aqui hoje uma fala do vereador Marcelo Dantas, dizendo que 90% dessa área não é utilizada. O próprio diretor da ETEC disse que isso não é uma verdade, que essa área é sim utilizada para fazer, para criação de gado de corte, para criação de porco, para agricultura, para agrimensura, para, enfim, estudo de recursos hídricos, falando mais da FATEC. Então, essa área é sim utilizada, a área não é ociosa, diferente do que o prefeito está tentando pintar, que alguns vereadores da base estão pintando. E quando a gente fala de desinformação, a gente tem que tomar o cuidado, principalmente, de checar os fatos. Então, quando eu falo qualquer coisa aqui relacionada à ETEC, saibam que eu estou falando porque eu acabei de conversar com o diretor da ETEC, com o Gilson, que é a pessoa que mais tem domínio desse tema. Mais uma vez, a ETEC não é refratária a parcerias, mas não parcerias que não fazem sentido para a dinâmica da escola, como a construção, por exemplo, de um hospital lá dentro. Apesar do hospital ser uma demanda da cidade, a gente precisar sim construir esse hospital. Existem outras áreas, inclusive a área que foi prometida pelo próprio prefeito durante a campanha, ali na rua da Santa Casa, que podem ser utilizadas para construir um hospital que atenda a nossa população. E aí a gente destaca aí no nosso slide, aí no último ponto, que a população e a comunidade escolar precisam ser incluídas nesses debates. Se a gente faz um debate sem considerar o que está dizendo o diretor, sem considerar o que estão dizendo os professores, a gente está fadado a errar. A gente está fadado a só, mais uma vez, carimbar o que o prefeito manda. E essa casa não se presta a isso. A função dessa casa é fiscalizar. A gente não está nem acima e nem abaixo do prefeito. Nós somos um ente de fiscalização externo que precisa ter a voz ouvida e precisa fazer a sua voz valer. Próximo slide, por favor. Quando a gente fala de educação, que também teve entre os temas com o maior número de denúncias essa semana, a gente relembra que não faz muito tempo
foi aprovado aqui por essa casa o pedido de informação 16/2025, que faz questionamento sobre a contratação de agentes de apoio escolar, sobre a contratação de estagiários para a educação especial do nosso município. A gente recebeu a resposta desse pedido de informação, dizendo que os professores, que os agentes de apoio escolar vão começar no dia 24/3, ou seja, na semana que vem. A gente está atento para ver se esses agentes de apoio escolar realmente vão começar. E a gente já avisa a prefeitura que se eles não começarem no dia 24/3, se as escolas não tiverem com esses agentes de apoio escolar e esses estagiários no dia 24/3, pode esperar que a gente vai fazer 10 vezes mais barulho do que a gente já fez quando essa história começou. Próximo slide, por favor. Aí, só para finalizar, alguns dos nossos contatos, né? Tem o nosso WhatsApp, o nosso telefone, rede social, Messenger, que é o Facebook, mas eu destaco também o nosso formulário de denúncias, que está no link de todas, na descrição, né? Tem um link na descrição de todas as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, pelo qual você pode acessar e a sua denúncia vai ser apreciada quase em tempo real. Hoje a gente tem todos os assessores do meu gabinete dedicados a atender essas demandas e por lá a gente consegue dar uma vazão muito mais rápida. A gente acabou, por algum motivo, conseguindo finalizar aí antes do tempo previsto. Então, eu queria aproveitar, se puder voltar ao slide sobre zeladoria, que é o slide 4, destacar mais uma vez sobre essa questão da falta de água e da falta de luz, que hoje a gente tem inúmeros bairros, a gente tem aqui o Meia-Lu, o Parque dos Príncipes, o Parque dos Sinos, Jardim Paraíso, Alto de Santana, Vila Branca, Santa Paula, Mirante do Vale, todos sem água. A faculdade Anhanguera, que é uma das maiores faculdades de Jacareí, não vai ter aula hoje por falta de água. A delegacia, que fica ali na Siqueira Campos, não está funcionando porque está sem água. Então, a gente tem uma questão séria aí de falta de água porque faltou energia elétrica. A falta da energia elétrica fez com que as bombas, que todo o maquinário do SAI parasse de distribuir água para o nosso município. A gente tem que começar a se questionar aqui como vereadores se não existe um problema do SAI depender dessa energia que é fornecida pela EDP. O SAI deveria ter um gerador. E aí eu lembro, junto com os senhores, que no dia 1º de janeiro nós não pudemos tomar posse aqui nessa casa porque faltou energia e a gente também não tinha um gerador. A gente precisa começar a ter um plano de contingência aqui em Jacareí para garantir o fornecimento de serviços essenciais como água, por exemplo, nos casos de falta de luz. Porque realmente a chuva de ontem foi forte, a chuva de terça-feira foi forte, mas não tão forte a ponto de justificar tantos bairros sem energia elétrica, tantos bairros sem água. A gente precisa ter um plano de contingência para quando isso acontecer, a gente não amargar efeitos tão danosos para a nossa população. Muito obrigado. Próximo vereador, Hernani Barreto, do Republicanos.